Resolvendo 3 exemplos com expressões numéricas envolvendo potenciação. Bom, vamos começar. Aqui a gente temos uma expressão, tá? Para resolver a expressão, sugiro que eu não olhe a expressão como um todo, e sim olhando número por número. Como? Vou olhar agora menos 5 elevado ao quadrado. Todos sabem que todo número negativo elevado a um índice ou a um expoente par, o meu resultado vai ser positivo. Por quê? Porque a potência significa quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, se eu vou multiplicar 2 vezes, logo, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Menos. Vocês percebem aqui, ó, que o meu expoente não está elevando o sinal. Ou seja, o meu expoente, ele é apenas do 4. Se fosse do sinal também, estaria este sinal entre parênteses, mas não está, então logo, este menos aqui, ele é da operação da expressão. Só o 4 está elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Mais, esta fração aqui está elevado a zero. Todo número elevado a zero, resultado sempre será 1. Por quê? Porque quando eu tenho divisão de bases iguais, eu subtraio o expoente. E se eu tenho 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, ó, 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, eu subtraio esse expoente aqui. Logo, eu vou ter 5 elevado a zero. Se eu colocar isso aqui, esta divisão na forma de fração, 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, 1. Logo, 5 elevado a zero é igual a 1. Por isso que todo número elevado a zero é igual a 1. Agora, eu vou trabalhar o meu denominador. 3 elevado a menos 2. Vocês estão percebendo aqui que o meu expoente é negativo. E toda vez que o meu expoente é negativo, eu inverto a minha base. Mais 1. Continuando aqui embaixo, ó, tá? 25 menos 16, 9. 9 mais 1, 10. Trabalhando o denominador agora. 1/3 elevado ao quadrado, 1/9. Mais 1. Logo, aqui eu tenho denominadores diferentes. E toda vez que eu tenho denominador diferente, eu preciso fazer o MMC. Sugestão, tá? Este risco aqui significa o quê? Divisão. Toda vez que eu trabalho com as expressões e no meu denominador eu tenho fração, eu posso transformar esse risco da fração no sinal da divisão, porque é exatamente isso que ele significa. O risco da fração significa divisão. E para uma melhor visualização, eu sugiro para o pessoal que tem mais dificuldade que transformem esse risco em divisão. Porque aqui embaixo eu tenho fração, então se eu escrever ele desta forma aqui, ó, eu acredito que todo mundo consiga enxergar de uma maneira ou visualizar de uma maneira mais fácil. Aqui eu tenho, então, que fazer o MMC, então eu vou ter 10 dividido, o mínimo entre 9 e 1 é 9, 9 dividido por 9, lembrando, divido e o resultado eu multiplico. Dá 1, 1 vezes 1, 1. 9 dividido por 1, porque aqui é um que tem que não aparece, 9 vezes 1, 9. Logo, eu vou ter 10 dividido 1 mais 9, 10. Dividido por 9. Aqui, relembrando a regrinha das frações, tá? Uma das, né? Divisão de frações, eu conservo a primeira
e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Então, toda vez que eu tenho divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Igual, aqui eu tenho 1 que não aparece, eu posso simplificar esses dois 10, simplificando o que sobra aqui em cima, 1 e aqui 1. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. Isso significa que toda aquela expressão aqui em cima é igual a 9, ok? Então, aqui eu apliquei, além da potenciação, expoente negativo, MMC e a regra da divisão de frações. Continuando, o nosso próximo exemplo. Próximo exemplo é este daqui, certo? Aonde eu vou observar a minha expressão. Tem um expoente negativo. Não tentem fazer ela toda de uma vez, assim. Façam de conta que eu só tenho este número aqui, ó. Tá vendo? Que tudo isso aqui não existe, que só existe isso. Então, vamos lá. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu inverto a minha base. O 1 não precisa botar. E o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Vezes. Vocês estão percebendo aqui? O meu expoente não é negativo. E eu simplesmente, eu posso já trabalhar a minha potenciação aqui. O que significa a potenciação? É quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, aqui diz que é 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Mas, vocês perceberam aqui que eu tenho bases iguais. E quando eu tenho bases iguais, eu posso trabalhar só com os expoentes. Se eu tenho bases iguais e eu tenho uma multiplicação, eu conservo a minha base e eu vou somar os meus expoentes. Logo, se eu tenho R$5 e gasto 2, eu fico com R$3. Continuando, 5 ao quadrado, 25, vezes 8 sobre 27, mais 3 vezes 3 vezes 3, 27. Agora aqui, ó, tenho multiplicação de frações. Aqui tem um 1 que não aparece. Multiplicações de frações, ela é feita em linha. Então, 25 vezes 8 é igual a 40 vezes 8, 25, 200, tá? E 1 vezes 27, 27. Mais 27. Ah, eu posso cortar aqui? Não, não pode, porque aqui eu tenho um somatório. Toda vez que eu tenho soma ou subtração de frações, eu preciso fazer MMC. Fazendo MMC aqui, entre 27 e 1 é 27. 27 dividido por 27, 1 vezes 200, 200. 27 dividido por 1, 27. Vezes 27, 729. Agora aqui eu tenho um somatório. 200 mais 729, 929. Sobre 27. Pronto. Aqui deu um número grande de propósito. É esta a resposta. Toda esta operação aqui é igual a 929 sobre 27. Agora, vamos para o nosso último exemplo, tá? Outra vez, é uma baita de uma expressão. O que eu devo fazer? Eu vou pegar e vou olhar cada número individualmente, como se os outros não existissem, tá? Então, eu vou olhar aqui.
Menos 5 elevado ao quadrado, 25. Até porque nós já fizemos no exemplo anterior. Menos, aqui de novo, né? O sinal não está elevado ao quadrado, então eu vou colocar o menos. 4 ao quadrado, 16. Mais 2/3 elevado a zero, 1. Sobre. Agora, aqui eu vou fazer, ó, expoente negativo. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a minha base. O 1 precisa aparecer? Não precisa, tá? E agora aqui eu tenho um somatório de frações. E quando eu tenho somatório de frações, eu tenho que fazer, principalmente quando elas são diferentes, ó, tá vendo que os denominadores são diferentes? Eu tenho que fazer o MMC. Fazendo o MMC aqui, eu vou ter que 3, 5 e 2 é igual a 30. Podem fazer a decomposição em fatores primos que vocês vão chegar a essa conclusão, porque todos são primos, né? Então, eu vou pegar, basta eu multiplicar eles entre eles. Agora, aqui, ó, eu vou pegar e aqui eu vou fazer o mínimo, 30, certo? 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Mais 30, tô fazendo aqui embaixo, ó, dividido, multiplicado. 30 dividido por 5, 6, vezes 1, 6. 30 dividido por 2, 15, vezes 1, 15. Aqui eu vou ter, ó, uma resposta, né? Somando esses valores, eu vou ter 10 dá 16, 16 mais 15, 31. 31 sobre 30. Ok? Eu vou pegar agora e eu vou botar aqui esta fração que eu encontrei aqui, tá vendo? Encontrei a fração e botei ela aqui embaixo. Aqui eu faço um somatório, 25, 26 dá 10. Lembrem que eu falei para vocês há pouco que toda vez que eu tiver fração no meu denominador, sempre eu posso pensar que a fração significa divisão. Então, eu vou ter 31 dividido por 30. Como eu resolvo uma divisão de frações? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 10 vezes 30, 300. Aqui eu tenho 1 que não aparece. 1 vezes 31, 31. Esta é a minha resposta. Bom, o próximo vídeo irei esclarecer questões que envolvam as expressões e as propriedades da potência.